Capítulo 4 Arrumando suas coisas para ter uma vida sensacional. Escolha um lugar para cada coisa. Eis a rotina que sigo diariamente ao voltar do trabalho. Primeiro, abro a porta e anúncio para minha casa: cheguei. Pego o par de sapatos que usei no dia anterior e deixei no hall, e digo: muito obrigada pelo trabalho árduo, guardando no armário. Em seguida, descalço os sapatos que usei naquele dia e os coloco cuidadosamente no lugar onde estavam os de ontem. Sigo para a cozinha, ponho a chaleira no fogo e vou para o meu quarto. Minha tarefa seguinte é esvaziar o conteúdo da minha bolsa e guardar cada objeto em seu devido lugar. Primeiro, retiro todos os comprovantes de pagamento da carteira, depois guardo-a numa caixa perto da minha cama. O relógio de pulso fica numa caixinha antiga, e o colar e os brincos vão para a bandeja de acessórios ao lado dela. No final, digo para os meus acessórios: obrigada por tudo o que fizeram por mim hoje. A seguir, volto ao hall e tiro da bolsa os livros e cadernos que carreguei durante o dia. Coloco a câmera digital que uso para trabalhar na prateleira, no local designado para os aparelhos eletrônicos. Na cozinha, preparo chá enquanto verifico os e-mails e jogo fora as correspondências inúteis. Volto para o meu quarto, ponho minha bolsa numa sacola protetora e a coloco na prateleira de cima do guarda-roupa, dizendo: você trabalhou bem, agora descanse. Não se passam nem 5 minutos desde o momento em que entro em casa, mas tudo já está guardado. Então vou para a cozinha servir o chá e relaxar um pouco. Não fiz esta descrição para me gabar do meu belo estilo de vida, mas sim para demonstrar como é ter um local apropriado para tudo. Depois que você termina o processo de organização, manter a casa arrumada passa a ser algo natural, que não demanda esforço, mesmo quando você chega cansado do trabalho. E isso lhe dá mais tempo para aproveitar a vida. A importância de designar lugares específicos para guardar os objetos é que haverá locais determinados para acomodar todas as suas coisas. Embora essa fase pareça complicada, garanto que é bem mais simples do que decidir o que fica e o que vai embora. Como você já escolheu os itens que vai manter dentro de uma mesma categoria, agora é só guardar os próximos uns dos outros. O motivo pelo qual cada item deve ter seu local específico é que a existência de um objeto sem lugar definido multiplica as chances do retorno à bagunça. Digamos, por exemplo, que você tenha uma prateleira vazia. O que acontece se alguém deixar um objeto qualquer largado ali? Em pouco tempo, esse espaço estará coberto de objetos aleatórios. Tudo o que você não souber onde colocar acabará indo para lá. O princípio básico da organização é exatamente este: defina um lugar específico para cada coisa uma única vez e coloque-a em seu devido lugar assim que terminar de usá-la. Experimente. Você vai parar de comprar coisas desnecessárias, não irá acumular objetos inúteis, manterá a casa em ordem e só terá à sua volta aquilo que lhe dá prazer. Primeiro descarte, depois guarde. Quem participa das minhas palestras sempre fica espantado quando mostro fotos do antes e depois das casas de meus clientes. A reação mais comum é: esse ambiente parece tão vazio. É verdade. Em muitos casos, meus clientes optam por não deixar nada no chão nem coisa alguma que obstrua a visão. Às vezes até as estantes são removidas e os livros passam a ser guardados dentro do armário. Essa, inclusive, é uma das minhas estratégias de organização. Você pode achar que não cabe mais nada no seu guarda-roupas. Na verdade, 99% das pessoas pensam assim. Mas depois elas se surpreendem. O seu espaço é do tamanho ideal para você, pode acreditar. Perdi a conta das vezes em que ouvi reclamações sobre falta de espaço. Contudo, até hoje ainda não estive numa casa que não tivesse espaço suficiente para guardar os pertences dos moradores. O problema é que temos muito mais coisas do que precisamos ou queremos. Se você aprender a escolher seus pertences adequadamente, ficará apenas com um volume que cabe perfeitamente na sua casa, não importa o tamanho que ela tenha. Esta é a verdadeira mágica da organização. Pode parecer inacreditável, porém o método de só manter o que traz alegria tem esse nível de precisão.
É por isso que você precisa começar desfazendo-se de coisas. Feito isso, torna-se fácil decidir onde cada objeto deve ficar, pois seus pertences terão sido reduzidos a 1/3 ou até mesmo a 1/4. Por outro lado, se você começar a organizar sem ter feito o descarte do excesso previamente, sofrerá o efeito rebote. Falo por experiência própria. Como eu já disse antes, sou obcecada por organização desde criança. Mas só descobri a importância do descarte na adolescência. Antes disso, eu passava os dias analisando o conteúdo de gavetas e armários, e deslocando as coisas alguns centímetros, tentando encontrar a disposição ideal. O que aconteceria se eu deslocasse esta caixa para cá? E se eu retirasse esta divisória? Onde quer que eu estivesse, fechava os olhos e imaginava uma nova disposição para um ambiente, como se tudo fosse um quebra-cabeça. Eu tinha a impressão de que a organização era uma espécie de gincana intelectual com o objetivo de ver quanto eu conseguia fazer caber num espaço por meio de uma arrumação racional. Se houvesse um vão entre dois móveis, eu encaixava ali um monte de objetos e ficava exultante quando o espaço era preenchido. Em algum momento dessa trajetória passei a ver meus pertences, e até minha casa, como adversários que precisavam ser derrotados, e eu vivia em permanente estado de competição. Arrumação. Busque o máximo de simplicidade. Quando comecei a trabalhar nesta área, acreditava que deveria apresentar soluções de organização miraculosas para demonstrar minha habilidade e soluções inteligentes, daquelas que vemos em revistas, como um conjunto de prateleiras que se encaixam perfeitamente num espaço minúsculo que ninguém mais pensaria em aproveitar. Eu achava que essa era a única forma de satisfazer meus clientes, mas, no fim das contas, descobri que essas ideias inteligentes quase nunca são viáveis. A título de exemplo, certa vez, quando ajudava uma cliente a organizar a casa, encontrei um suporte giratório que não estava sendo utilizado. Assim que o vi, tive a brilhante ideia de transformá-lo num organizador. Tive dificuldade para decidir como aproveitá-lo, pois era grande e volumoso, e foi então que a cliente mencionou que possuía muitos potes de molhos de salada e não conseguia mantê-los em ordem. Ela me mostrou um armário repleto deles. Peguei todos eles e posicionei-os no suporte giratório. Voila! Eles couberam perfeitamente, e eu tinha uma unidade de organização com um visual bonito e sofisticado como o das lojas. Para alcançar um dos frascos de molho da parte de trás era só girar o suporte. Muito prático. Minha cliente adorou e tudo parecia perfeito. Mas não demorou muito para que eu percebesse meu equívoco. Na aula seguinte, fui verificar a cozinha. De modo geral, estava arrumada, mas, quando abri o armário onde ficavam os molhos de salada, ele estava uma bagunça. Quando indaguei o motivo, ela explicou que toda vez que girava o suporte os frascos tombavam. Além disso, como eram muitos, ela apoiava alguns na beirada, impedindo que o suporte girasse. A conclusão é que eu fiquei tão preocupada em aproveitar o suporte giratório na organização que não parei para pensar no tipo de coisa que estava guardando, frascos que escorregam e tombam com facilidade. Quando refleti melhor, me dei conta de que ninguém precisa acessar com frequência o que está guardado na parte de trás do armário, portanto não havia necessidade de usar um suporte giratório. Além disso, formas circulares ocupam muito espaço e geram desperdício da área de arrumação, portanto não são bons acessórios para a organização. Depois de ter chegado a essa conclusão, retirei o suporte e posicionei os frascos numa caixa quadrada que, embora simples e convencional, era bem mais prática. Após esta experiência percebi que quanto mais simples o método de organização, melhor. É inútil bolar estratégias complicadas. A maioria das pessoas tem consciência de que a origem da bagunça é o excesso. Mas por que temos mais do que precisamos? Em geral é porque não sabemos exatamente quantas coisas possuímos, e isso acontece porque nossos métodos de organização são complexos demais ou inexistentes. A habilidade de evitar o excesso depende da habilidade de simplificar a organização.
O segredo de um ambiente organizado é buscar a simplicidade máxima na organização, de tal modo que baste uma olhadela para que a pessoa consiga ver o que tem. Há uma razão para que eu diga simplicidade máxima. É impossível se lembrar da existência de todos os objetos que possuímos, por mais que simplifiquemos os métodos de organização. Em minha casa, onde trabalhei arduamente para otimizar a organização, às vezes encontro um objeto dentro de um armário ou de uma gaveta do qual havia me esquecido completamente. Se minha organização fosse mais complexa e setorizada, tenho certeza de que muitos outros itens estariam relegados ao esquecimento e morfando na escuridão. Não espalhe suas coisas pela casa. Como minha ideia de organização gira em torno da simplicidade, sugiro que você guarde todos os objetos do mesmo tipo no mesmo lugar e não espalhe suas coisas pela casa. Você pode classificar os seus pertences por tipo de objeto ou por pessoa. É fácil de entender esse critério se compararmos uma pessoa que mora sozinha com alguém que vive com a família. Quando se mora sozinho ou não se tem que dividir o quarto com ninguém, é bem mais simples organizar, basta designar um local para guardar cada tipo de objeto. Você pode estabelecer um número determinado de categorias, seguindo as que usamos para a seleção e o descarte. Comece com as roupas, depois passe para os livros, papéis, como ONU e, por fim, recordações e itens de valor sentimental. Depois disso, decida o que irá manter e guarde os itens de cada categoria em seu lugar próprio. Você pode até ampliar o número de categorias. Em vez de classificar os itens em tipos detalhados, use semelhanças genéricas, como coisas que são movidas à eletricidade, cama, mesa e banho, segundo seu próprio critério, e escolha um lugar para cada categoria. É muito mais fácil achar as coisas dessa forma do que se você separar os objetos por frequência de uso, por exemplo. Neste momento, você já deve ter feito a seleção do que guardar. Como esse processo inclui analisar os seus pertences um a um, não será complicado avaliar quais objetos devem ficar juntos e qual o local apropriado para guardá-los. Se você mora com outras pessoas, defina previamente o espaço de cada integrante. Você pode, por exemplo, designar um canto separado para você, um para seu cônjuge e um para seu filho, e guardar as coisas de cada um em seu local específico. Isso é tudo. O importante é designar somente um lugar por pessoa, se possível. Em outras palavras, a organização deve estar concentrada em um único local. Se você espalhar as coisas pela casa, em pouco tempo ela ficará bagunçada. Concentrar os pertences de cada pessoa em um só lugar é o modo mais eficaz de manter tudo arrumado. Uma cliente certa vez me pediu que a ajudasse a organizar as coisas de sua filha de 3 anos. Quando visitei a casa, vi que as coisas da menina ficavam distribuídas pela casa toda: roupas no quarto, brinquedos na sala, livros em outro cômodo. Seguindo os princípios básicos de seleção e arrumação, juntamos tudo na sala e a instruí a selecionar os itens de que mais gostava. Para minha surpresa, ela cumpriu a missão direitinho. E depois arrumamos espaço em seu quarto para guardar todos os seus pertences. Ela ficou muito feliz, e a casa ganhou outra cara. E a menina me mostrou que até uma criança de 3 anos é capaz de organizar. Ter seu próprio espaço vai deixá-lo mais feliz. Assim que você toma consciência de que é seu, quer mantê-lo arrumado. Se não for viável cada um ter um cômodo para si, sei que é sempre possível ter, ao menos, um espaço. Em geral, os clientes que não eram muito hábeis para organizar tiveram mães que arrumavam seus quartos ou nunca possuíram um espaço só deles. É comum que essas pessoas, depois de adultas, tenham o hábito de guardar suas roupas no armário dos filhos, seus livros na estante do companheiro, e assim por diante. Todo mundo precisa de um santuário particular. Sei que é tentador começar a organizar a casa pelos ambientes comuns a todos: a despensa, o banheiro, a sala de estar. Mas, por favor, deixe-os para depois. Primeiro selecione apenas as suas coisas. Escolha o que deseja manter e guarde no seu espaço. Ao fazê-lo, você aprenderá o básico sobre colocar a casa inteira em ordem.
Esqueça a ideia de ter o que mais usa sempre à mão. Quando uma cliente de 50 anos terminou de selecionar e guardar as próprias coisas, partimos para os pertences de seu marido. Ela explicou que ele gostava de ter tudo à mão, fosse o controle remoto ou um livro. Ao examinar o ambiente em que viviam, percebi que as coisas do marido estavam distribuídas por todos os cômodos da casa. Havia uma pequena estante para seus livros ao lado do banheiro, um lugar para suas pastas no hall de entrada e um gaveteiro para meias e cuecas perto da banheira. Sempre insisto que as coisas fiquem concentradas num único lugar, portanto disse a cliente que, a partir daquele momento, as meias, cuecas e pastas dele deveriam ser guardadas no armário. Ela ficou um tanto ansiosa e comentou: "Mas ele gosta de ter as coisas onde as usa. E se ficar chateado?" É bastante comum definir o local onde as coisas ficam guardadas tomando por base a facilidade para acessá-las, porém essa estratégia é uma armadilha fatal. A origem da bagunça é a incapacidade de recolocar as coisas em seus devidos lugares, portanto a organização deve simplificar o ato de guardá-las e não de pegá-las. Quando queremos pegar um objeto, temos um objetivo em mente e em geral não nos incomodamos com o esforço necessário para apanhá-lo, a não ser que isso requeira um trabalho enorme. Bagunçamos a casa porque não conseguimos guardar as coisas ou porque não definimos um lugar para elas. Se não damos atenção a esse ponto fundamental, tendemos a estabelecer um sistema que resultará em desordem. Pode não parecer, mas a ideia de que é mais conveniente manter tudo ao alcance das mãos é totalmente equivocada. Muitas pessoas planejam a organização priorizando os ambientes onde há maior movimentação, mas porque você acha que há mais circulação de gente em alguns cômodos do que em outros. Em quase todos os casos, isso não é determinado pelo que a pessoa faz ao longo do dia, e sim pelo lugar onde guarda as coisas. Quando adotamos esse método, acreditamos que acondicionamos os objetos de maneira que acompanhe nosso comportamento, mas inconscientemente, ajustamos nosso comportamento com base no local onde as coisas estão guardadas. Seguir esse esquema de circulação nos leva a distribuir os pontos de armazenamento pela casa toda, e isso aumenta as chances de acumularmos mais coisas e nos esquecermos do que já temos. A não ser que você more numa mansão, não deve levar mais do que 20 segundos para andar de uma extremidade à outra de sua casa. Então será realmente necessário se preocupar em ter todas as coisas à mão. Não há motivo para complicar. Defina onde guardar cada coisa e seus problemas de arrumação estarão solucionados. Guarde todas as coisas semelhantes no mesmo lugar ou em locais próximos. Não há motivo para considerar a frequência do uso para definir os espaços. Alguns livros sobre organização apresentam métodos complexos que classificam os objetos em 6 categorias. Os que são usados diariamente, a cada 3 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano e menos de uma vez por ano. Sou a única a achar absurdo dividir minhas gavetas em 6 compartimentos. Uso no máximo 2 categorias para isso. Coisas que uso frequentemente e coisas que uso pouco. E só. Nunca empilhe as coisas. A chave é a arrumação vertical. Algumas pessoas têm o hábito de empilhar as coisas, quer se trate de livros, papéis ou roupas. Mas isso é um grande desperdício. No que diz respeito à arrumação, o ideal é guardar na vertical, mantendo as coisas em pé. Sou especialmente obcecada com isso. Sempre que possível, armazeno tudo na vertical, incluindo roupas, que dobro e disponho em gavetas, uma ao lado da outra, e não em cima da outra, e meias calças, que enrolo e coloco em caixas. O mesmo vale para o material de escritório, caixas de grampos, borrachas, canetas. Arrumo as coisas na vertical e evito empilhá-las por 2 motivos. Primeiro porque, quando fazemos pilhas, aumentamos as chances de acumular coisas, mesmo sem perceber. Mas quando os objetos são postos na vertical, qualquer acréscimo ocupa espaço, e percebemos claramente quando estamos começando a ter coisas em excesso. O outro motivo é o seguinte: é difícil ter acesso aos itens que ficam na parte de baixo da pilha. Se suas roupas estiverem colocadas umas sobre as outras, as que ficarem lá embaixo serão espremidas.
Sem falar que elas acabam caindo no esquecimento e vão sendo cada vez menos usadas. Por conta disso, vamos perdendo o interesse nelas, ainda que estejam em boas condições e sejam do nosso agrado. Isso se aplica também aos papéis e documentos. Assim que um é colocado no topo da pilha, o anterior se afasta de nossa lembrança um pouco mais, até que seja esquecido por completo. Por todas essas razões é que indico que se arrume tudo na vertical, sempre que possível. Faça o teste. Só de fazer isso você já terá mais consciência do volume de itens que juntava naquele monte. A arrumação na vertical pode ser aplicada a qualquer tipo de objeto. É comum a geladeira ficar bagunçada, mas as coisas no seu interior podem ser organizadas rapidamente se forem colocadas em pé. Para ajudá-lo a visualizar o que estou dizendo, eu adoro cenouras. Guardo as minhas em pé, nos suportes para lata na porta da geladeira. Não há necessidade de ter artigos especiais para a organização. O mundo está cheio de produtos que ajudam na organização. Divisórias ajustáveis, aramados que podem ser pendurados no varão do armário, prateleiras estreitas que cabem em espaços reduzidos. Você encontra itens assim em diversas lojas, a preços bastante variados. É claro que eu já experimentei praticamente todos os modelos, dos mais simples aos mais exóticos. Hoje não uso nenhum. Os artigos que tenho em casa são gaveteiros para roupas e acessórios, um gaveteiro de papelão que uso desde o ensino fundamental e uma cesta de vime para toalhas, e só. E todos ficam dentro do armário embutido. Além disso, há prateleiras na cozinha e no banheiro e uma sapateira no hall de entrada. Não preciso de estante porque guardo meus livros e papéis em uma das prateleiras da sapateira. Os únicos itens de organização de que você realmente precisa são gavetas e caixas. Não é preciso ter nada de especial ou sofisticado. Muitos clientes ficam esperando ansiosos que eu revele alguma dica secreta. Mas adianto logo, não há necessidade de comprar separadores nem qualquer outro acessório. Você pode usar o que já tem em casa para fazer a arrumação. Meu recurso preferido é a caixa de sapatos, que é prática, versátil e gratuita. Ela se destaca em todos os meus 5 critérios: tamanho, material, durabilidade, facilidade de uso e beleza. Sim, algumas caixas são incrivelmente bonitas. A caixa de sapato tem infinitas utilidades. Costumo usá-las para guardar meias e meias calças dentro das gavetas, a altura é perfeita para colocá-las em pé enroladas. Também servem para armazenar frascos de shampoo, condicionador, sabonetes, detergente e outros produtos de limpeza. Na cozinha, podemos usá-las para reunir gêneros alimentícios, além de sacos de lixo, panos de prato, etc. Também as aproveito para guardar outros itens que não uso com tanta frequência, colocando-as numa prateleira alta. Esta solução extremamente simples faz muito sucesso com meus clientes. A tampa da caixa é rasa e serve como bandeja, podendo ser colocada no armário como suporte para óleos, azeite e condimentos, e para manter o piso do armário limpo e livre de gordura. Ao contrário do que acontece quando se usam certos forros para prateleiras, as tampas não deslizam e podem ser facilmente substituídas quando ficam sujas. As tampas também são ótimas para serem colocadas no fundo da gaveta de talheres da cozinha, pois evita que eles deslizem de maneira barulhenta sempre que se abrir e fechar a gaveta. É claro que existem vários outros tipos de caixa que podem ser úteis na organização. As mais firmes dão ótimas divisórias de gavetas e são perfeitas para guardar canetas, lápis e acessórios de escritório. Além disso, potes de plástico para alimentos podem acondicionar pequenos itens de cozinha. A verdade é que qualquer caixa reta ou outro recipiente irá servir, desde que seja do tamanho adequado. Caixas de eletrodomésticos, em geral, são grandes demais para funcionar como separadores, além de serem muito feias. Por favor, livre-se delas. Sempre que encontrar caixas bonitas, quando estiver limpando e selecionando seus pertences, coloque-as num único lugar até que esteja pronto para começar a guardar as coisas. Depois que tiver organizado toda a casa, jogue fora as que sobrarem.
Nunca as guarde por achar que um dia poderá vir a usá-las. Não recomendo o uso de recipientes circulares, em forma de coração ou em formato irregular, pois geralmente desperdiçam espaço. Contudo, se uma caixa em particular comover você, aí é diferente. Desfazer-se dela ou guardá-la sem uso seria uma pena, portanto siga sua intuição e aproveite-a na organização. Você pode, por exemplo, colocar a caixa numa gaveta para guardar acessórios de cabelo, kit de costura ou algodão para remover maquiagem. Crie suas próprias combinações entre caixas e itens quando estiver arrumando a casa. O melhor método é experimentar e se divertir no processo. Quando os clientes usam o que já têm em casa, sempre acham que têm exatamente o que precisam para arrumar suas coisas, sem necessidade de sair para adquirir produtos específicos para a organização. Não que não haja inúmeros artigos interessantes à venda, mas o que importa neste momento é colocar sua casa em ordem o mais rápido possível, e de preferência não enchê-la de ainda mais coisas. Se realmente fizer questão, espere até ter completado todo o processo e então procure as peças que realmente lhe agradem. O melhor lugar para guardar uma bolsa é dentro de outra. Guardar bolsas é um desafio para muita gente. Afinal, as que não estão em uso costumam ficar vazias e não podem ser dobradas, o que é um enorme desperdício de espaço. Durante anos busquei um método que fosse prático e eficiente. Decidida a encontrar uma solução, comecei a experimentar. Primeiro, resolvi preencher as bolsas com pequenas peças de roupa fora de estação. No verão, coloquei cachecóis e luvas dentro delas. E no inverno, roupas de banho. Não só as bolsas mantinham a forma, como me proporcionavam o dobro de espaço de arrumação. Fiquei satisfeita por ter encontrado uma solução que parecia matar dois coelhos com uma cajadada só. Mas um ano depois já tinha abandonado essa ideia. Embora ela parecesse boa na teoria, na prática, ter de retirar as peças de roupa lá de dentro toda vez que queria usar uma bolsa era um problema, e, depois de retiradas, as peças ficavam bagunçadas no armário. Obviamente, não desisti. Continuei buscando o recheio perfeito. A ideia seguinte foi colocar as peças de roupa numa sacolinha de pano e depois colocá-la dentro da bolsa. A bolsa manteria forma e seria fácil remover a sacolinha quando eu precisasse usar a bolsa. Fiquei feliz por encontrar outra solução inovadora. Mas este método, como o anterior, tinha uma desvantagem. Como não dava para ver as peças dentro da sacolinha, eu sempre esquecia de tirá-las de dentro das bolsas quando a estação correspondente chegava. As peças ficavam num estado lamentável. Apesar de já estar adotando a estratégia de manter roupas fora de estação à vista, acabei acreditando que me lembraria daquilo que não podia ver. Ledo engano. Esvaziei as bolsinhas de pano e libertei os objetos que estavam guardados nelas, mas as bolsas que elas tinham ajudado a ficar firmes agora estavam murchas e precisavam de um novo recheio para manter a forma. Mas eu não queria preenchê-las com outras coisas das quais me esqueceria. Sem saber o que fazer, resolvi colocar uma bolsa dentro da outra até encontrar a solução. Surpreendentemente, isso se revelou a solução ideal. Desta forma, reduzia metade o espaço necessário para a arrumação e conseguia saber qual era o conteúdo de cada uma, pois era só deixar as alças para fora. O segredo é juntar bolsas do mesmo tipo num mesmo conjunto, por exemplo, bolsas do mesmo material, como couro ou lona, ou então que servem para as mesmas ocasiões, como festas e casamentos. Separá-las dessa maneira significa que você só precisa pegar um dos conjuntos quando precisar de determinada bolsa. Tenha em mente, porém, que não se deve agrupar bolsas demais. A regra que adoto é guardar no máximo 2 bolsas dentro de uma outra e certificar-me de que é possível ver as que estão lá dentro. No caso das bolsas Totem e Corbis, que ficam bem reduzidas no tamanho, recomendo guardar todas dentro de uma delas. Forme conjuntos de acordo com o material, tamanho e frequência de uso, sempre lembrando-se de deixar as alças à vista. Se a bolsa de fora tiver vindo em um saco protetor, guarde todo o conjunto dentro dele. Disponha esses conjuntos no armário de modo que fiquem à vista.
Encontrar as combinações certas, quando uma bolsa cabe perfeitamente dentro da outra, é um processo divertido. Parece que estamos brincando de montar um quebra-cabeça. Esvazie sua bolsa todos os dias. Há objetos dos quais você precisa diariamente, como a carteira, o documento do carro, o celular, etc. Por isso, algumas pessoas não veem sentido em retirar tais objetos da bolsa ao chegar em casa, pois irão usá-los novamente no dia seguinte. Mas pensar assim é um erro. A finalidade de uma bolsa é transportar suas coisas quando você está fora de casa. Elas carregam um peso danado no dia a dia e merecem algum descanso. E isso vai fazer com que elas permaneçam em bom estado por mais tempo. Caso não desenvolva o hábito de esvaziar sua bolsa diariamente, é provável que acabe deixando algo dentro dela quando for usar outra e, sem perceber, acabará esquecendo o que ficou em cada uma. Se você procurar o protetor labial, a caneta ou o prendedor de cabelo na bolsa que está usando e não achar, acabará comprando outro. Os itens que mais encontro nas bolsas de minhas clientes são lenços de papel, moedas, recibos amassados e chicletes. Existe um perigo real de que itens realmente importantes, como blocos com anotações e documentos, também sejam esquecidos. Ou seja, é muito importante esvaziar a bolsa todos os dias. Não é trabalhoso como parece, você só precisa ter um lugar para guardar o conteúdo. Em uma caixa, coloque o crachá da empresa, o vale-transporte e outros itens importantes na vertical. Qualquer caixa serve, mas se não conseguir encontrar uma do tamanho certo, use uma caixa de sapatos. Mas escolha uma de que você realmente goste. Os melhores lugares para guardá-la são em cima de um gaveteiro, numa gaveta ou no armário. Se conseguir colocá-la próxima ao local onde você guarda suas bolsas, será perfeito. Se vez ou outra você não puder esvaziar a bolsa, tudo bem. Às vezes, chego em casa tarde da noite e não me dou o trabalho de fazer isso porque sei que vou usar a bolsa de novo bem cedo na manhã seguinte. O que importa é criar um ambiente em que sua bolsa possa descansar, pois você designou um local específico para guardar tudo que costuma carregar dentro dela. Tudo para dentro do armário. Se você tem armários embutidos em casa, deve guardar a maioria de seus pertences dentro deles. Em geral, eles são largos e profundos, podendo armazenar vários tipos de coisas. O método básico de arrumação é o seguinte. Primeiro, como regra geral, itens pouco usados devem ser guardados no local de mais difícil acesso. Isso inclui enfeites de Natal, equipamentos para fazer trilhas ou qualquer outro item que seja usado apenas em algumas épocas do ano. Objetos grandes que não caibam numa estante, como álbuns de casamento, podem ficar no mesmo lugar. Mas não os acondicione em caixas de papelão, coloque-os em pé, como se fosse um livro. Se não fizer assim, é provável que não o veja novamente. Roupas para o dia a dia devem ser guardadas no armário, bem dobradas, dentro das gavetas. Há pessoas que guardam as roupas em caixas de plástico transparentes. Não recomendo isso, pois retirá-las da caixa é trabalhoso e pode resultar em bagunça. O melhor lugar para as roupas de cama é a prateleira de cima do armário, onde ficam menos expostas à umidade e poeira. A parte de baixo pode ser usada para guardar aparelhos elétricos que não estejam em uso, como ventiladores e umidificadores de ar. O ideal é usar o armário para armazenar todos os organizadores. Você pode achar impossível fazer tudo caber ali dentro, mas, se seguir o método KonMari, separando todos os seus pertences minuciosamente e descartando parte deles, conseguirá com facilidade. Mantenha o banheiro e a cozinha livres. Quantos frascos de shampoo e condicionador há no seu box? Às vezes as mulheres mantêm produtos de várias marcas diferentes, para usar em dias alternados. Há também aquelas máscaras para tratamento semanal. Isso sem contar que, muitas vezes, outros membros da família têm os próprios produtos. O resultado é um banheiro repleto de frascos nojentos. Se você os deixa espalhados no chão do box ou na borda da banheira, eles acabam ficando viscosos. Para evitar que isso aconteça, algumas pessoas usam cestinhos de metal ou de plástico para condicionar os produtos, mas essa também não é a melhor solução.
Esses cestinhos também precisam ser limpos, especialmente se você os deixa no chão. Certa vez comprei um cesto de arame grande o suficiente para acomodar tudo o que minha família usava durante o banho. No início, eu o secava todos os dias, depois a cada 3 dias, uma vez por semana até que simplesmente parei de secá-lo. Um dia notei que o frasco de shampoo estava avermelhado e pegajoso na base e vi que o cesto estava cheio de limo. Limpei da melhor maneira que pude, mas logo joguei-o no lixo. O banheiro é o lugar mais úmido da casa, o que faz dele o menos adequado para guardar seja o que for. Não há necessidade de deixar expostos sabonetes e shampoos que não estão em uso, principalmente porque o calor e a umidade afetam sua qualidade. Assim, minha proposta é deixar o estoque, ou os produtos que não usa diariamente, longe do banheiro ou do chuveiro. É mais rápido e mais fácil limpar o box sem esse monte de coisas juntando limo. O mesmo vale para a área da pia da cozinha. Você deixa as esponjas e os detergentes em cima dela. Guardo os meus embaixo da pia. O segredo é se assegurar de que a esponja esteja inteiramente seca. Muitas pessoas têm um porta-esponja preso por ventosas na pia ou na parede acima dela. Se é o seu caso, sugiro que o remova imediatamente. A esponja jamais ficará seca se toda vez que você abrir a torneira espirrar água nela, e logo estará cheirando mal. Para evitar que isso aconteça, esprema a esponja com força após cada uso e pendura para secar. Você pode prendê-la com um pregador no local onde pendura o pano de prato ou no puxador do armário da cozinha. Eu prefiro colocá-las do lado fora, no varal. Aliás, deixo não apenas as esponjas, como também tábuas de carne, pratos e vasilhas na varanda para secar. A luz do sol é um excelente desinfetante, e minha cozinha sempre aparenta limpeza porque não tenho escorredor de louça. Coloco toda a louça lavada numa grande bacia e deixo na varanda para secar. Dependendo do clima e do lugar onde você mora, esta pode ser uma boa opção para você também. Onde você guarda óleo, sal, pimenta, molhos e outros condimentos. Há quem os guarde ao lado do fogão para tê-los à mão. Se você faz isso, resgate-os agora mesmo. A bancada é feita para preparar alimentos, não para armazenar produtos. Os espaços que ficam perto do fogão estão sujeitos a espirros de comida e óleo, e os frascos de condimentos guardados ali ficam pegajosos de gordura. Além disso, eles dificultam a limpeza, resultando numa cozinha sempre coberta por uma camada de gordura. Guarde esses produtos dentro de uma gaveta ou de um armário próximo, mas não expostos. Enfeite seu armário com seus objetos favoritos, por favor, não abra isso. É uma frase que ouço com frequência. Normalmente, meus clientes têm uma gaveta, uma caixa ou um armário que não querem que eu veja. Todos temos coisas que consideramos importantes e que queremos esconder dos outros. Os itens mais comuns são pôsteres de ídolos pop e outras recordações de artistas, além de livros e recortes relacionados a gostos pessoais. Tudo isso costuma estar no fundo do armário ou dentro de alguma caixa. É uma pena, pois seu quarto deveria ser o local onde você pode apreciar as coisas que lhe falam ao coração. Então, se gosta de algo, não o esconda. Transforme seu espaço de arrumação num local onde pode ter privacidade e viver momentos prazerosos. Use seus tesouros para decorar o fundo do armário ou a parte de dentro da porta. Você pode decorar o guarda-roupa com o que desejar, seja secreto ou não. Pôsteres, fotografias, enfeites, o que quiser, não há limites para isso. Ninguém vai criticá-lo, pois o espaço é seu e você tem o direito de fazer dele o que quiser. Ele é seu paraíso particular, logo, personalize-o ao máximo. Desembrulhe e tire a etiqueta de roupas novas na hora. Uma das coisas que me impressionam quando ajudo clientes na organização é a quantidade de objetos que eles mantêm na embalagem. No caso de comida e de artigos de higiene é compreensível, mas o que dizer de roupas guardadas na gaveta ainda na embalagem? Dessa forma elas ocupam mais espaço e têm mais chances de serem esquecidas. Meu pai gostava de acumular meias.
Toda vez que ia ao supermercado, comprava meias de cor cinza ou preta para combinar com os ternos e as guardava na gaveta sem retirá-las da embalagem. Sempre achei que esse hábito fosse exclusividade do meu pai, porém descobri que muita gente faz o mesmo. O estoque costuma ser de artigos que as pessoas usam com frequência, em geral meias, calças e roupas íntimas. A quantidade tende a ser bem superior à real necessidade. Fiquei espantada ao constatar que essas pessoas compram novas peças sem sequer terem desembrulhado as que compraram anteriormente. Uma vez, encontrei 82 pares de meias na casa de um cliente. Ainda na embalagem, enchiam uma caixa plástica grande. Quando adquirimos algo novo, é mais fácil jogar na gaveta sem desembrulhar, e talvez haja um prazer especial em abri-lo na primeira vez que vamos usá-lo. Mas a única diferença entre os objetos embrulhados na sua gaveta e os que estão na loja é o lugar onde estão guardados. As pessoas acreditam que economizam dinheiro quando compram em liquidações, mas acho que acontece exatamente o contrário. Se você compra porque está barato, acaba levando coisas de que não precisa e que muitas vezes nem chega a usar. Por outro lado, se só adquirir os produtos na hora que precisar, comprará menos e os manterá mais novos em melhores condições. Por isso, controle o impulso de fazer estoques. Compre apenas aquilo de que de fato necessita, tire-o da embalagem imediatamente e guarde-o. O item que as pessoas mais costumam deixar na embalagem é a meia calça. Elas ocupam 25% menos espaço quando são retiradas da embalagem e enroladas da maneira que ensinei. A probabilidade de virem a ser usadas também aumenta, porque o acesso a elas fica facilitado. Também não entendo por que as pessoas guardam roupas com a etiqueta. Costumo encontrar muitas peças ainda com o preço pendurado nas casas dos meus clientes. As chances de essas peças serem esquecidas no armário são enormes. Durante muito tempo tentei entender o que as tornava invisíveis. Acabei percebendo que, quando estão na loja, as roupas têm certa formalidade e frieza. Quando vão para o nosso guarda-roupa com a etiqueta, elas mantêm essa característica impessoal. Acredito que as roupas das lojas são produtos, enquanto as de casa são pertences pessoais. Peças que conservam a etiqueta ainda não se tornaram suas, portanto não lhe pertencem e são menos notadas. Há quem resista a retirar o preço porque poderão vendê-las se não as usarem. Ora, isso é uma contradição. Se você vai comprar roupas, escolha-as com a intenção de acolhê-las em casa e usá-las. Muita gente também mantém a etiqueta para poder trocar na loja caso a peça não vista bem, mas essas pessoas se esquecem de que o prazo de troca não dura para sempre. Então meu conselho é, chegue em casa e prove a roupa. Se lhe caiu bem e não tem nenhum defeito, retire a etiqueta imediatamente e guarde-a no armário. Para que suas roupas façam a transição de produtos para bens pessoais, você precisa cortar o cordão umbilical que as liga à loja. Atenção ao excesso de informação visual. Depois que terminam meu curso, alguns clientes entram no que chamo de nível avançado de organização. Eles necessitam de ainda mais conforto do que conseguiram depois de eliminar o excesso de coisas. À primeira vista, a casa é tão arrumada que não aparenta precisar da minha ajuda. Porém, uma inspeção mais minuciosa revela o grande problema. Uma cliente de 30 e poucos anos morava com o marido e a filha de 6 anos. Não tinha dificuldade de se desfazer das coisas e gabava-se de ter se livrado de 200 livros e 32 sacos de objetos logo depois da primeira aula. Ela dava cursos de montagem de arranjos florais em casa e recebia visitas com frequência, por isso procurava manter tudo em ordem para não se envergonhar ao receber convidados inesperados. Os pertences da família estavam sempre perfeitamente guardados e o piso brilhava. As amigas se perguntavam como conseguia ser tão organizada, mas ela ainda estava insatisfeita. Sentia que precisava dar um passo além. Quando visitei a casa, abri os armários e entendi tudo. Apesar de arrumado, o ambiente estava cheio de poluição visual. Nas caixas organizadoras e nas embalagens dos produtos havia tantos desenhos, palavras e cores que pareciam saltar em cima de mim.
Aquela sobrecarga de informações estava deixando o ambiente barulhento. Quando vemos palavras escritas, nosso cérebro as recebe como informação a ser decifrada, e isso cria agitação mental. Aprendi com a experiência que espaços que soam barulhentos, apesar de aparentemente arrumados, em geral estão transbordando de informações desnecessárias. Então, comece removendo os adesivos e rótulos dos artigos que usa para organizar suas coisas. Isso é tão importante quanto remover as etiquetas das roupas novas para lhes dar as boas-vindas. Retire o plástico que cobre as embalagens. Espaços que estão fora de vista também fazem parte da casa. Ao eliminar o excesso de informação visual, você deixa o ambiente mais tranquilo e confortável. A diferença é tão impressionante que seria uma pena não tentar. Valorize o que você tem. Um dos deveres de casa que dou aos meus clientes é que procurem valorizar o que possuem. Por exemplo, ao pendurar as roupas depois de um dia de trabalho, eu os incentivo a dizer: agradeço por ter me aquecido o dia inteiro. Ou então, ao tirar os acessórios, sugiro que digam: agradeço por terem me embelezado. Expresse gratidão por todos os objetos que o ajudaram ao longo do dia. Se acha difícil fazer isso todos os dias, pelo menos faça-o sempre que puder. Frequentemente tomamos conhecimento de atletas que cuidam de seu equipamento com carinho, tratando-o quase como se fosse sagrado. Acredito que, de alguma forma, eles captam o poder desses objetos. Se tratássemos os utensílios do nosso dia a dia, seja o computador, a bolsa ou o celular, com a mesma reverência com que os atletas tratam seu equipamento, teríamos um enorme ganho. Ainda que não tomemos consciência disso, nossos pertences trabalham duro por nós, desempenhando seus respectivos papéis todos os dias para nos ajudar. Da mesma forma que gostamos de chegar em casa e relaxar, nossas coisas suspiram de alívio ao voltar para o lugar a que pertencem. Dá para notar a diferença. Quando tratamos nossos pertences com gratidão, eles duram mais e se tornam mais vibrantes. Cuidar das nossas coisas com carinho é a melhor forma de motivá-las a nos ajudar. Por essa razão, de vez em quando me questiono se a maneira como as organizo está deixando-as felizes. Afinal de contas, arrumar é a arte sagrada de escolher um lar para os meus pertences.